Informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. Treinamento desta manhã define o time que joga no interior paulista. Viagem no período da tarde de voo fretado. Técnico Tite. Será que mantém a equipe que jogou? E o Lucas Vidalba já está pronto para voltar ao time? Ou vai ter que disputar a posição com João Marcelo? Árbitro de vídeo definido para este compromisso. Outras informações de bastidores. Tudo isso você confere a partir de agora. Ainda sobre mercado, meu querido Luiz e meu querido Rodrigo Genta, a Rádio Itatiaia trouxe hoje de manhã que o Cruzeiro está monitorando a situação de um meia colombiano do Milionários, Alan Loboa, 19 anos, jogador... Não, mentira, Milionários não, falei Milionários, é o Independente Medellín. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta terça-feira de preparação, hein? Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje do Brasileirão, mas amanhã é que o bicho pega. O Cruzeiro em Mirassol, diante da equipe do Mirassol. O jogo de hoje, Vitória e Flamengo em Salvador, abrindo a rodada de número 3. E amanhã o Cruzeiro, 7 horas da noite, no Maião, em Mirassol. No ano passado estivemos lá. O Cruzeiro saiu na frente com um gol de Caio Jorge. Depois o Negueba empatou e foi uma pressão absurda. O Cruzeiro tinha um time mesclado ali com o técnico Leonardo Jardim, teve polêmica de arbitragem e vamos torcer para que nada aconteça. Por falar em arbitragem, Braulio da Silva Machado, o dono do apito, e o VAR foi definido também. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, ele foi VAR do Cruzeiro no ano passado, no Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Palmeiras por 2-1, na derrota para o Ceará, por 2-1 no Mineirão, teve gol anulado também, um gol do Wanderson, e aquele gol do Cruzeiro do Caio Jorge contra o Santos, ele era o árbitro de vídeo também, hein? Cruzeiro 1, Santos 2, ele mandou a arbitragem conferir lá na cabine do VAR, depois ele não atuou mais em outro jogo do Cruzeiro, então olho aí na arbitragem de vídeo, que esse pessoal possa fazer uma boa arbitragem, né? Sem chamar a atenção no jogo. Eu quero destacar aqui no nosso centraldatoca.com.br nesta terça-feira, Cruzeiro ficou com a melhor média de público, a maior média de público da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e nem teve clássico para aumentar aí a quantidade de torcedor. Cruzeiro com mais de 30 mil torcedores de média nesta primeira fase do campeonato estadual, que a gente possa buscar a classificação aí, ter mais grande público na semifinal do Campeonato Mineiro. Lembrando que os primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e o melhor segundo colocado. E quem tiver a melhor campanha dentre os primeiros vai enfrentar o melhor segundo colocado na semifinal. Semifinal ida e volta. A final será em jogo único com a Federação Mineira de Futebol definindo essa questão. Mas Campeonato Mineiro, o foco somente no sábado lá em Patos de Minas diante da URT. O assunto agora é o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro e o jogo diante do Mirassol. Hoje é o último treino do Cruzeiro, ontem foi um trabalho de recuperação para todos os titulares e hoje o técnico Tite define o time que joga diante do Mirassol. Se não tiver nenhum problema aí de um desgaste maior, pode até repetir a formação que venceu a equipe do América no final de semana. Com isso, o Lucas Vidalba ficaria ainda como opção no banco. O Vidalba já vem treinando com o grupo normalmente há alguns dias, recuperado da lesão ligamentar que ele teve naquele jogo com o Corinthians e está pronto aí para retornar ao time titular, caso seja a ideia do técnico Tite. Não sei o que o Tite pensa para essa retomada do Lucas Vidalba ou se o João Marcelo virou o novo titular da zaga ao lado de Fabrício Bruno. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta terça-feira na Toca da Raposa 2 para saber o que o Tite vai fazer em termos até de lista dos relacionados, se tem alguma novidade. O Cauã Moraes ainda fazendo tratamento, não deve ser opção para o compromisso deste meio de semana. Para a gente fechar, goleiro Matheus Cunha, ele já vem numa reta final aí de recuperação da cirurgia, completando um mês, está muito bem e é provável que ele antecipe um pouco o tempo de recuperação.
A gente tinha falado ali na casa de 2 meses, talvez volte aí com 1, 2 semanas antes. Em breve, o atleta já deve ir a campo para ver a resposta depois de passar por essa cirurgia, então, no joelho, para ficar à disposição do técnico Tite. Ainda sobre mercado, meu querido Luiz e meu querido Rodrigo Genta, a Rádio Itatiaia trouxe hoje de manhã que o Cruzeiro está monitorando a situação de um meia colombiano do Milionários, Alan Loboa, 19 anos, jogador... Não, mentira, Milionários não, falei Milionários, Não, Independente ele é do- Medellín. Medellín, desculpa, falei o clube errado, desculpa Alan aí Loboa. os queridos amigos do Milionários e do Medellín. Ele que foi revelado ano passado pelo Medellín, jogou 20 partidas ano passado, 5 partidas nessa temporada atual. 19 anos, muito novo ainda, tá? No processo de transição para sair da base profissional. E a Itatiaia traz que o Cruzeiro tá sondando a situação desse jogador. A gente ainda não conseguiu apurar essa informação. A gente viu hoje de manhã, né? A gente tá acabando de entrar aqui no estúdio. Nós vamos correr atrás também para saber mais, para saber se vai fazer proposta, se foi só uma sondagem. Casa muito com o estilo de atleta que o Joaquim Pinto monitora no Cruzeiro, né? Jogador é o perfil perfil, né? jovem, que tá em ascensão na América do Sul, ainda tá meio sobre os radares ali dos grandes clubes europeus, né? Não estourou tanto. E ele é um meia mesmo, tá? Um meia central mesmo, ele não atua caindo pra beirada. Se for pegar o mapa de calor dele, você consegue ver que ele tá sempre ali bem na faixa central, até ajuda muitos volantes voltando pra poder buscar a bola e carregar ela. Então tá aí, pode ser uma boa opção pra banco do Matheus Pereira, por exemplo, né? Caso chegue, não sei se chegaria pra integrar de vez o profissional ou se passaria ainda em algumas etapas do sub-20. Lembrando, não temos informações de propostas, é só uma sondagem, é só uma consulta, mas pode ser que nessa daí saia jogo. Então ficar de olho nessa daí. O nome dele, Popó, esteve ontem ligado ao Vasco também. Verdade, O Vasco isso, também verdade. Eu vi em algum lugar ontem Verdade, falando é isso também mesmo. que o Vasco tinha interesse nele. Né, não conheço o jogador. Também não. Acabou de surgir no futebol colombiano, né? Mas dizem, ontem quando o nome dele, eu vi o nome dele ligado ao Vasco, eu fui tentar descobrir assim, quem que é um pouco de jogador. Cara, li coisas boas, tá? Que é um menino realmente bem promissor. Vamos aguardar aí, ver se vai. Você acha que o Cruzeiro precisa desse mais um meia no elenco hoje? Acho que precisa porque primeiro a gente tava com a expectativa de que esse cara fosse ser o Batistella, né? Até pelo fato dele ter subido ao profissional, a pedido do Tite. Aí ele foi negociado. A gente tem outros meias que podem fazer essa composição, mas um meia de origem, um meia, camisa 10 de origem, alguém que só atue ali, sem improvisação, eu acho que ele seria, sim, um nome interessante. Assim como você, tá, gente? Não conheço, vamos pegar com o Garcês também. Se for bom jogador, e eu acredito que o Pinto ia monitorar. Um bom atleta, que ele tem feito isso. Vídeo aí, o nosso querido o Meiser, o próprio Arroio. O Arroio, né? Então, assim, confio. O Pinto tá com Só crédito. uma coisa, ele é primeiro volante, viu? Pinto tá com crédito. E acho que é interessante, né? Jogador bom, gente, não tem problema vir, não. Não Ele pode vir chegaria- jogador ruim. Ele chega pra, assim... O Cruzeiro precisa do primeiro volante, só tem o Romero hoje. Tem o Wallace. O Cruzeiro precisa do primeiro volante, o Cruzeiro só tem o Romero hoje. Cara, na semana passada, quando vocês entrevistaram o Spindle... Tá lá, tá treinando. Então, mas ele falou sobre... Quando foi questionado sobre volantes, São né? do treinador. Ele né? falou alguns, né? Não, tem o Gerson, tem o Japa, tem o Matheus Romero, Matheus Henrique. Henrique. Ele foi citando vários jogadores que Murilo. podem fazer essa função. Isso, Murilo Hickman, né? Mas ainda assim, hoje, se sai o Romero pra ser esse primeiro jogador no meio campo do Você não Cruzeiro, tem, faz. com essas características de marcação, tem, de não. É só o destruição, Romero. gente que dá combate, você não tem. Isso aí, de fato, é uma das carências desse elenco. É claro, você pode buscar na base esse jogador, eu não acho que seja um problema, mas pra ter segurança, garantia, muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro precisaria. Inclusive, pra quem não sabe, eu acordei o Luiz hoje 7h30 da manhã, pedindo pra ele fazer uma arte de saídas e chegadas pra gente discutir elenco. Então nós vamos fazer isso ainda essa semana, porque agora ele tá sabendo com antecedência. Desculpa, viu, amigo? Eu não queria ter te acordado, não. Tá? Ah, que maravilha. Então depois a gente passa isso. Não ficou boa, mas tá. Não, mas melhor que a minha ficou. Então a gente vai ter que debater, porque eu acho que o Cruzeiro ainda tem carências de elenco, tá? Eu discordei do Spindle aqui, inclusive, quando ele estava. Eu falei, eu acho que
se a gente for pegar os pontos fortes do Cruzeiro, alguns têm carências importantes, que eu acho que caberia... Precisa ser desesperado? Precisa ir ao mercado desesperado? Não precisa. Precisa de gastar 30 milhões de euros? Não precisa, mas eu acho que dá pro Cruzeiro fazer um trabalho melhor de construção de elenco para alguns jogadores. E esse, por exemplo, do Alan aí, do colombiano, eu acho que pode ser uma dessas que pode casar. Se de fato for um jogador promissor e ele já chegar sendo integrado ao profissional, para você ser ali um reserva direto do Matheus Pereira, numa situação de, tá suspenso, ou o Matheus Pereira não tá num bom dia, tem que substituir, botar alguém mais novo ali para dar um gás, esse pode ser um jogador. Eu acho que isso aí é um movimento de mercado que o Cruzeiro pode fazer que é interessante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!